Acredita em milagres? Porque hoje eu vou te contar a minha história. Uma história de milagres, superação e fé. Igualzinha a Alessia, a cantora. O mesmo problema que ela está enfrentando, eu também enfrentei. E eu quero compartilhar hoje a minha história. E esse vídeo for edificante para a sua vida, compartilha ele com alguém. Siga o nosso canal para que você também possa ser edificado e abençoado. É Daiane Gomes, eu cresci na igreja, aprendendo desde pequena os caminhos do Senhor, nasci num lar cristão. Sempre fui cercada de princípios cristãos, mas com o tempo decidi percorrer os meus próprios caminhos, decidi percorrer com as minhas próprias opiniões. Sabe quando nós tentamos fazer do nosso jeito? Sim, exatamente. Eu tentei fazer do meu jeito, mas não foi do jeito de Deus. E, infelizmente, acabei saindo, me distanciando da fé, acreditando que eu tinha o controle da minha vida, mas eu fiz escolhas que me afastaram de Deus. Mas Deus ainda tinha um propósito na minha vida. Deus ainda tinha um projeto, porque eu nasci no Evangelho, num lar cristão. Meu avô era pastor, que Deus já guardou, ele já faleceu. Meu pai também era pastor. Minha família toda evangélica. E Deus tinha um propósito na minha vida. Eu nasci num lar cristão, tinha um chamado para o louvor. E mesmo com esse chamado, mesmo com esse propósito, mesmo com esses projetos, eu era igual a Jonas. Eu não queria esse chamado. Sabe quando um pai faz planos para o filho e o filho diz: Não, pai, eu quero percorrer outros caminhos, eu quero percorrer os meus próprios caminhos, eu tenho outros planos para mim. E assim fui eu. Me afastei da presença do Senhor, mas foi nesse período, né, de distanciamento, vivendo um dos momentos mais felizes da minha vida, que eu engravidei, né? Eu me casei com meu esposo, engravidei. Na gestação toda, estava tudo indo bem, mas no final da gestação, tive eclâmpsia. Comecei a ficar muito inchada, sentia dores. Para mim era normal, porque era o primeiro filho. E os médicos diziam que era normal. Toda grávida fica inchada. É normal sentir dor. Mas eu achava que não estava normal. Eu achava que aquilo não era normal. Foi quando eu fui numa médica. Para vocês terem noção, eu não usava nem aliança, nem relógio eu usava, porque meu braço ficava inchado, a minha mão ficava inchada, o meu pé ficava inchado. E eu comecei a ter muito inchaço. Eu ouvia falar de eclâmpsia, mas não sabia o que era eclâmpsia. Eu sabia que era perigoso. Foi quando eu fiz o exame de proteinúria, que constou que eu estava com eclâmpsia. E de repente, fui para a médica, né, ela me levou urgente para o hospital. Quando eu chego no hospital, a médica fala, aliás, a recepcionista fala: Nós acabamos de descredenciar o seu plano. Você não tem mais o plano. Eu disse: E agora? Meu Deus, e agora? Eu sozinha, porque minha mãe, eu moro em Recife, minha mãe mora em São Paulo. Eu sozinha, pensando: E agora? Só fiz chorar. Só fiz chorar. E nesse intervalo, Deus ainda usou, né? Deus usa sempre, Ele sempre usa pessoas para nos ajudar, pessoas que se importam conosco. E uma mulher lá falou que, não, calma, eu vou falar com o diretor do hospital. Na época eu cursava direito, estava cursando direito, mas eu estava tão desesperada, tão agoniada, tão sozinha, que eu nem raciocinava. Eu nem passou pela minha cabeça que um plano não poderia negar atendimento. Mas, graças a Deus, me atenderam. Foi quando eu fui para emergência, para urgência. E naquele instante, eu só me lembro de estar na porta do quarto e ouvir um médico lá dentro
do quarto falando com outra paciente. E eu sabia que assim que aquela paciente saísse, eu seria a próxima. E eu apaguei. Eu não me lembro do meu parto, eu não me lembro de nada. Só me lembro de acordar na UTI. O meu filho, tive ele, Gabriel, não teve nada, graças a Deus não teve nada. Mas eu fiquei na UTI por 15 dias. O meu quadro era tão crítico que os médicos disseram que eu não teria jeito. Os médicos disseram que o meu caso era gravíssimo. Os médicos disseram que eu não iria sobreviver. Na UTI, eu tive um AVC. Na UTI, eu perdi a memória. Na UTI, eu precisei fazer hemodiálise. Na UTI, eu precisei fazer transfusão de sangue. Eu não reconhecia as pessoas que iam me visitar. Mas Deus usava as enfermeiras para mim no hospital. E eu sabia que Deus tinha um propósito. Eu sabia que naquele momento Deus estava comigo. E tem um louvor que diz assim: cuido de ti quando todos os meus medos, quando o céu está de bronze, parece que é o fim, eu cuido de ti. E eu quero que você que está me vendo agora, que você saiba que assim como Deus teve esse propósito em minha vida, assim como Deus permitiu, porque tudo é a permissão dele, assim como ele permitiu que, assim como Deus transformou o meu quadro, não existe coisa impossível que Deus não faça. Lucas 1:37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. E eu creio que o impossível na sua vida, Deus vai agir. Não importa a situação, não importa o que o médico disse, a última palavra vem dele. Não importa o quadro que você se encontra hoje, a última palavra vem dele. Amém? Creio e tome posse dessa palavra. E eu quero mostrar que, mesmo nos momentos difíceis, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá entendimento para que possamos continuar. Ele transforma dor em propósito, medo em coragem e fraqueza em força. E eu quero que você, que está passando agora por esse momento, se sentindo perdida, se sentindo sozinha, eu tenho algo para dizer a você. Deus não desistiu de você. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um plano maior para você. E eu quero te ajudar a descobrir esse plano. Amém? Eu quero que você participe comigo, 16 encontros semanais, tá? Comigo, para que você venha fazer parte da minha mentoria. A minha mentoria chama-se Vida de Herdeira. E eu quero sim que você descubra comigo como ter essa vida de herdeira. Amém? Se você precisa de inspiração ou está buscando um propósito maior, eu quero que você venha fazer parte comigo dessa mentoria que vai transformar a sua vida comigo. Amém? Faça a inscrição aqui embaixo do link e não deixe essa oportunidade passar. Eu quero que você esteja ao lado de mulheres vencedoras, guerreiras que enfrentaram tudo e não desanimaram diante das dificuldades. Amém? Que Deus te abençoe e nos encontramos nos próximos vídeos.